Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Poder Oculto. Aqui, os convidados são escolhidos a dedo. Por quê? Trazemos uma conversa leve, tranquila, mas durante a conversa, nós vamos descobrir alguns pontos importantíssimos da pessoa que está presente. Nós vamos começar a descobrir alguns poderes, algumas características da essência da pessoa. E eu convido você hoje para conhecer a Esther Siqueira, lindíssima mineira. Ela é palestrante, é mentora no desenvolvimento pessoal, assim como eu, e nós vamos ter um papo profundo aqui agora. Então, se quiser, fique à vontade, se apresente, por favor. Boa tarde, gente. Aqui estou eu. Vim conhecer aqui o trabalho da Kelly, né? E eu já venho aí dessa área de desenvolvimento emocional, porém, a Kelly me apresentou algo assim que foi fantástico. Já estou aplicando em mim, porque vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou dessas, né? É bom, tem resultado? É claro que eu trago para minha vida como um adendo, um adicional, porque aprender nunca é demais, né? Análise comportamental. Corporal. Análise corporal. Fiquei encantada, encantada. Estamos no processo ainda, né, Kelly? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sim, assim, eu adoro esses clientes igual a Esther, sabe? Que você ensina e aplica e tem resultado. Gente, eu sou encantada. Exatamente. A Esther tem um conhecimento profundo de si mesma. Se vocês quiserem depois aproveitar e acompanhar o podcast dela, conhecer a história de vida dela, ela gravou a vida dela inteira, vocês vão ver que ela é uma pessoa especial. E quando eu contei para ela que é o sonho que ela tem, que é se tornar uma palestrante representando a Mulher Maravilha, sendo realmente a Mulher Maravilha, eu olhei pro gráfico dela e falei, gente, você é a Mulher Maravilha. É um É, gráfico incrível na análise corporal dela. E quando ela entendeu, ela falou assim, gente, verdade. E começou a internalizar, ela começou a incorporar, praticar o que ela entendeu e os resultados começaram a vir, não é, Esther? muito rápidos, inclusive, resultados assim visíveis. E até a gente comentou, né? Eu em mim mesma, porque o que que acontece? Quanto mais eu sei sobre mim, melhor eu funciono. E eu percebia que em mim, mesmo com uma extensa abordagem de desenvolvimento emocional, com muito tempo aplicando as técnicas em mim mesma, eu percebi alguns déficits que eu precisava lapidar. E eu já tinha passado por vários profissionais, por várias imersões, e ainda assim eu sentia detalhes que eu precisava de ajustar. E com a Kelly na análise corporal foi a cereja do bolo. Era assim, o que faltava para mim, visto que eu já tinha muito desenvolvimento e não estava conseguindo eu mesma chegar onde eu precisava. Passei por vários profissionais, não chegaram nos pontos e com a análise corporal foi cirúrgico. Que legal. E você quer contar pra gente, Esther, um pouquinho das coisas que mudaram? Só para as pessoas entenderem que mudança foi essa? É importante, eu acredito que, não sei se o meu público conhece análise corporal, né? Então, se você quiser falar um pouquinho para eles o que é a análise corporal e depois eu trazer com as minhas palavras quais foram as mudanças assim reais. Ok, vamos lá. Quando você entende como sua mente funciona, fica mais fácil se aceitar e potencializar aquilo que você já tem de bom. Então, a análise corporal, através do formato do seu corpo, ficou impresso como se fosse tatuagem, sabe? Como sua mente funciona. Porque quando você era criança ainda, você recebeu algumas informações, você captou, você teve percepção do mundo de uma forma própria, uma forma única. E essa percepção molda sua forma de pensar hoje. Então, a forma de pensar da é única. Ela age, reage, sente como cada um de nós. E existem 5 caracteres. Entre esses 5 caracteres, nós temos os nomes científicos, que é o esquizoide, rígida, masoquista, o psicopata, e assim eu tenho os nomes que eu uso como estrategista, visionário. E isso é medido através de um gráfico, né, Kelly? Exatamente. E através desse gráfico, eu consigo dizer para você assim, ó, você tem tanto de cada caractere, e baseado nisso, você funciona dessa e dessa forma. E quando você entende como você funciona, você começa a agir de forma natural. E
se preocupar menos com aquilo que te incomodava antes. Faz Sim. sentido para você isso? Muito sentido, muito sentido. Inclusive, quando ela trouxe para mim a leitura da minha análise corporal através dos gráficos, ali ela te mostra, te apresenta todas as medidas de cada traço, né? Do esquizoide, do psicopata, qual que é o nome do O outro? rígido, Do masoquista. rígido. Olha, você funciona assim porque você tem X% do rígido, né? E quando ela foi me apresentando e como, diante de cada situação, eu poderia reagir para eu aproveitar melhor esse traço, e eu realmente fui aplicando diante de, por exemplo, vai fazer uma palestra e eu sinto que eu estou travada ali antes de subir no palco, eu estou bloqueada. Ela me trouxe ferramentas do que fazer antes para poder destravar isso. E olha que eu já tenho técnicas, treinamentos para isso, né? Mas quando eu entendi como que eu funciono e esse funcionamento é por causa do meu traço, fez toda a diferença. Fez toda a diferença e assim, o que que eu percebi? A minha forma de ser já está desenhada na minha parte óssea, né? Sim, no formato do seu corpo. E o interessante é que quando você olha para você, né, uma coisa que eu acho que ficou muito marcante, e você depois me confirma se foi realmente. A Esté é uma pessoa que tem muita porcentagem, todos os caracteres dela estão muito equilibrados, mas tem um que se destaca bastante. Quem entende análise corporal vai concordar comigo, que é a Rita. Isso. A Rita é aquela que, quando era criança, percebeu que precisava de ganhar na competição. Então, o corpo do sistema nervoso central mineralizou a informação de que ela precisa ser perfeita. Então, são simetrias muito alinhadas, é uma pessoa que é muito perfeccionista no que faz, é uma Sim. pessoa que, quando chega, a presença é notada de longe. E eu É. estava assistindo os seus podcasts, estava vendo as suas irmãs contando que sempre foi assim, não é? Sempre Desde foi assim, criança. desde muito pequena, sempre foi assim. E nos nossos momentos ali, né, eu te falei que eu não tinha percepção disso, né? E foi através do desenvolvimento, de conhecer a mim mesma, que eu entendi esse poder, né? E lembra, eu cheguei a te contar um testemunho. Eu sou uma pessoa, quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito espiritual, né? Foco muito na espiritualidade. E com meus momentos, né, de introspecção, de falar com Deus nas minhas orações, houve um momento em que Deus veio para mim assim claramente, eu senti muito forte no meu coração, e ele me falou assim: antes que os seus ossos fossem formados no ventre de sua mãe, eu te escolhi. Então, quando chegou a Kelly para mim, falando assim: olha, eu faço análise corporal. Eu vou te passar a leitura dos seus ossos. Então, gente, para mim, nada é por acaso. Eu falo que as pessoas não cruzam nosso caminho por acaso. E quando ela veio trazendo a leitura da minha parte óssea, literalmente da minha parte óssea, aquilo foi assim, uma confirmação divina para mim. E engraçado que quando a gente terminou de fazer, que eu peguei o gráfico, eu olhei e falei assim, nossa, Esther. Exato. E assim, Qual isso, foi a expressão? Você é realmente o a que é Mulher maravilhoso. Maravilha. Foi assim incrível. É porque assim, quando você olha pro gráfico, você vê a pessoa. Quem é um analista corporal experiente, ele olha pro gráfico, ele tá vendo a alma praticamente, né? Quando eu olhei, eu falei assim, não tem outras palavras para te dizer. Exato. E, Não e tem. você expressou justamente isso. Você realmente é a Mulher Maravilha pelas suas medidas ósseas, pelas porcentagens que estão aqui, que são muito precisas, né? E quando ela me trouxe isso, a minha espiritualidade imediatamente foi aquela conexão assim, ó. Eu recebi a resposta imediata. Lembra do que eu te falei? Que legal. E, gente, não foi combinado, tá? Não sabia dessa parte, não. Nada. Ela não sabia nada. A gente se conheceu assim muito Muito rapidamente, rápido. inclusive, né? Eu falo que são pessoas que Deus passa no nosso caminho já com um propósito. E se vocês perguntarem, Esther, qual foi o diferencial de fazer a análise corporal? Foi que eu pude realmente entender mais ainda quem eu sou. E o que eu já sentia, o que eu já via em mim, e às vezes ficava aquela interrogação: será que é isso mesmo? Será que eu não estou, né?
A análise corporal confirmou. É isso mesmo que você sente, vê e sabe que você é. Então foi como se ela me desse assim a bola de poder na minha mão. E é literalmente, né? Exatamente. E assim, só para vocês entenderem, ela tem os caracteres muito equilibrados. Então, ela é 50% razão, 50% emoção. Tem 50, pessoas, 50. 50%. E tem pessoas que têm um pouco de dificuldade com isso. Só que vocês vão concordar comigo conforme ela fala, que ela é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela passa uma autoridade, ela é extremamente cativante. Ela consegue passar a informação de forma séria, mas sem perder aquela harmonia doce. É, exatamente. É, com leveza, Com né? É, leveza. E isso é assim, único. É é, sua assinatura. é. E a sua sensibilidade espiritual, ela traz com você a capacidade de sentir as pessoas, né? Sim, exatamente isso. Eu costumo dizer, isso inclusive era algo que eu ficava assim, gente, será que, né, em algum momento eu não estou confundindo a sensibilidade com a espiritualidade? Porque é uma linha muito tênue, né? E ali, através da análise, eu entendi que não, que eu consigo sim diferenciar muito bem a sensibilidade da espiritualidade. Com certeza. E além de você conseguir diferenciar, você consegue também discernir nas pessoas isso. Exatamente, nas pessoas, no ambiente, que é o que eu falo, né? Sempre que eu chego em um lugar, a primeira coisa que eu faço é mapear ali aquele ambiente, quem são as pessoas, o que realmente estão pensando, fazendo, porque dá para mapear tudo isso. Então, assim, para mim foi como lapidar o diamante naqueles locais mais desafiadores onde só o especialista chega. E análise corporal foi a primeira vez que eu tive acesso e é cirúrgico. Quem nunca fez, façam, porque assim, para mim veio somando, continuo fazendo, né? A gente está no Sim. processo ainda. E sabe o que eu mais gostei assim até agora de tudo que a gente está? É o processo da conexão coração e cérebro. Quando você conecta ambos, a força que ele te traz. E assim, é incrível. Essa conexão é como se eu sentisse assim que tudo em mim que não faz mais parte é como se eu tivesse enterrado. E eu só consegui isso depois que eu conectei mesmo. Que bacana. E essa parte dessa conexão, gente, é um processo. Depois que você entende quem você agora vai aprender a usar quem você é a seu favor. Só que não dá para fazer isso se você não tiver a plena conexão de você com você mesmo. Isso. Você se aceitar por completo. Uhum. Tanto as coisas que você precisa deixar, como as coisas que você ainda vai alcançar. E o processo da Esther tá fantástico. Tá fantástico, tá rápido, Tá né? rápido, eu adoro as mensagens. Ela, Kelly, hoje aconteceu isso. Eu faço questão de todo dia mandar mensagem, falar, olha, eu apliquei tal técnica e o resultado foi esse. A gente não vai falar muito claramente, né, Não, os não resultados, dá para assim, falar muito agora, mas, gente, quando ela manda mensagem, eu fico, sinceramente, eu esperando. termino de fazer o meu e falo assim, Esther, manda o seu, deixa eu saber como é que foi. Exatamente. E, E é gente, muito o bacana. processo que acontece, porque assim, é como se você fosse trafegar por sua linha do tempo. E na linha do tempo, tem muitas coisas, muitas versões nossa que já não fazem mais parte, né? E que a gente às vezes ainda está conectado com ela. E quando você aprende essa conexão de mente, da parte do cérebro e o coração, ele te mostra nitidamente, porque aí você busca conectar com aquela versão que já não existe mais. Só que você não tomou consciência. E aí, quando você vai e faz a conexão, é como se ele te mostrasse, assim, em linguagem muito simples: não tem mais nada aí. Pode parar de tentar, acabou. Essa parte E é aí muito você legal. fica, tipo, olhando e fala, mas eu ainda quero conectar o plug, eu quero conectar. E ele te responde de novo, acabou, essa versão já não existe mais. Gente, para mim, assim, isso não foi só um poder gigante. Isso é como dar para o ser humano, assim,
Você está sofrendo nesse lugar aí por escolha sua. Porque o seu corpo, se você conecta com essa linha do tempo, o seu corpo mesmo te mostra o caminho aqui, fechou esse ciclo, agora segue. E você ter o poder de saber exatamente onde fechou e para onde seguir, imagina o tamanho desse poder nas mãos. Porque muitas vezes fecha e a gente não sabe para onde ir, né? Sim, esse é um de grande diferencial nesse processo. Exato. É você saber para onde você está indo. E você está indo assim maravilhosamente bem. E, gente, olha só como que a Kelly me trouxe para esse trabalho dela. Quem me conhece já sabe, eu estou na área de formação de desenvolvimento emocional, psicologia, neuropsicologia há muito tempo. E quando ela veio, eu falei, gente, mas eu vou fazer mais uma coisa, né? Aí ela falou assim, eu falei assim, qual é o diferencial que a análise corporal vai trazer para mim? E ela usou justamente essa fala. Ela falou assim: você quer saber realmente o poder do diamante que você é? Você quer acessar realmente? Eu falei, quero, porque eu sinto que eu não acessei em plenitude ainda. Ela falou, então é exatamente isso que eu vou te dar. E assim, eu fiquei assim muito E tipo feliz. assim, gente, não foi uma fala que ela usou para me entregar o que ela faz. Foi uma fala cirúrgica mesmo, porque é realmente o que ela entrega. Ela falou assim, Esther, o que eu vou trazer para você se chama clareza. Isso é uma coisa que eu nunca tinha falado para ninguém, sabia? Então, e foi assim, as palavras Es- exatas para mim, Escolhidas, né? escolhidas, porque isso abriu o meu campo magnético para tipo assim, não era isso que você estava buscando? Chegou. Que Porque legal. eu estava em busca dessa clareza interna comigo mesma. E o que ela trouxe foi clareza, literalmente. Foi maravilhoso, gente. Esse tempinho que nós fomos foi muito rápido. É, Parece que o tempo voou aqui, voou. Esther, mas eu tenho certeza que eu vou trazer você de novo para nós Vamos. entrarmos mais fundos. E se você ficou curioso com esse processo, escreve aqui, pergunta, e a Esther Exato. vai vir aqui responder para você tudo o que você quiser saber. É isso E aí. se você acha que você tem em você também uma pedra aí brilhando, você sente que você não veio aqui só para passar a vida, então esse é o processo que você precisa passar. E Esther, muito obrigada por ter É vindo. isso Muito obrigada mesmo. por esse carinho e Eu muito que obrigada. agradeço. Foi rápido, porém profundo. Profundo. E pega esse gancho da Kelly aí, ó. Nós não viemos aqui só para ser mais um no mundo. Nós viemos para ser o diferencial e para que você realmente acesse e seja o diferencial, você precisa se lapidar. Então é importante. Perfeito. Muito obrigada, Esther, Eu que por esse carinho agradeço. enorme. E eu tenho certeza que o processo ainda continua. Não paramos. Eu gostei tanto que eu já falei para ela, vou te levar para a vida, bem. E eu vou adorar participar Para a da sua vida. vida, vamos, porque olha, gente, quem faz uma vez não fica sem, Perfeito. né? Muito obrigado. E muito obrigado por assistir. Esperem que vocês possam continuar nesse processo com a gente também. Estamos juntos. Beijos. Fechou? E aí?